Livro de Mateus, capítulo 12, verso 25. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor em Mateus 12, 25 diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. De novo eu quero ler com você. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Santo Deus, fala conosco nesta noite. Ministra as nossas vidas e leva-nos a ter uma plena compreensão do seu plano e do seu projeto em nossas vidas. Que o Senhor possa nos exortar, nos direcionar, a compreendermos, ó Deus, o porquê que muitas vezes enfrentamos dificuldades dentro de casa, nosso relacionamento familiar. Nos mostra, Deus, o que precisamos fazer para restaurar aquilo que está ruindo, aquilo que está dividido. Nos dá sabedoria e direção para vivermos os teus planos dentro da nossa família, Pai. Em nome de Jesus eu oro, e aquele que concorda, diga. Se você pensou que nós vamos falar de família hoje, você acertou. Não tem como ler esse texto e não ser arremetido a uma compreensão sobre relacionamento familiar. Infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas não conseguem compreender o porquê que estão enfrentando dificuldades, lutas e problemas, Tiago. Muitas pessoas, Amanda, eles acabam passando por situações adversas, constantes no seu relacionamento familiar. Porque vamos entender uma coisa, amados: passar por dificuldade ou luta, de vez em quando na família, acaba até sendo normal. São pessoas diferentes, vivendo no mesmo ambiente. Diga comigo, pessoas diferentes, vivendo juntas, tem atrito. Não tem como não ter. O problema, Priscila, é que existem algumas famílias, Rafael, que elas vivem constantemente em atrito. Não é uma vez ou outra que ele passa por dificuldades. Irmão Luiz, o senhor está tão bonito hoje, gostei da beca, viu? Está lindão. Não é, tem pessoas que ele não passa assim, uma situação ou outra de uma desavença. Tem gente, Márcio, que a vida dele é uma rotina de briga. Tem família que se ele passar uma semana sem briga, ele vê que ele fala, tem alguma coisa errada aqui em casa. Tem gente que eu já vi gente falar assim: pastor, nós precisamos de um aconselhamento. Por quê? Pastor, faz uma semana que nós não brigamos. Brincadeira, não aconteceu isso não. Mas tem gente que ele fica doente se ele não brigar. Tem gente que ele tem necessidade, porque aquilo alimenta a alma dele. E amados, outras pessoas, inclusive quando passam por constantes e frequentes desavenças e crises no seu lar, ele começa a acreditar o seu problema, Márcio, a espíritos malignos. Então eles procuram o pastor Elias, falam: pastor Elias, eu preciso fazer uma quebra de maldição, eu preciso fazer uma cura interior, nós precisamos quebrar alguns laços em nossa casa. E eu vou dizer para vocês, existem situações que nós enfrentamos na nossa casa, que elas são atuações do inferno. Mas existem muitas outras que são consequências dos nossos erros, das nossas más decisões, das nossas más sementes. E uma das principais falhas que nós geramos dentro do nosso lar, que a consequência é a desavença, é a briga, é a ruptura, a divisão dentro do relacionamento. Jesus, ele traz aqui para nós duas formas de dizer a mesma coisa, Rony, como consequência de uma divisão. Ele diz no verso 25: todo reino dividido contra si será arruinado. Diga comigo, arruinado. Diga ruim. Ele está dizendo, amados, que um reino, quando ele está dividido, ele vai fracassar, ele vai arruinar, ele não vai cumprir o seu propósito. Talvez você, irmã, gosta de fazer bolo, e na sua casa você prepara então aquela massa bonita de bolo, e você não presta atenção no ingrediente que você colocou ali, e aquele ingrediente, ele está vencido, está estragado. Quando você coloca aquele ingrediente, não presta atenção no sabor, depois que assa, você olha o seu bolo e ele não fica bonito. E quando você prova, ele está com gosto ruim. Você usa esse bolo? Sim ou não? Você serve esse bolo? Não. Por quê? Porque ele perdeu o propósito. E tem muitas famílias hoje que elas estão arruinadas, fracassando, Lucimara, porque elas estão divididas. Mas Jesus acha pouco, Alex, dizer que apenas o reino dividido, então ele é um pouco mais
eficaz e objetivo. Então ele diz assim: toda cidade ou casa. Quando fala de casa, Ivan, ele nos arremete diretamente à nossa família. E não é uma casa dividida entre paredes, não é um terreno dividido com um muro. Ele está falando de famílias que têm uma divisão relacional. E ele diz: toda família dividida, ou seja, toda casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá, ela vai a ruínas, ela vai ser destruída. E agora eu te trago então a resposta de alguns questionamentos seus. O porquê que eu tenho passado por crises, o porquê que parece que a minha família não dá certo, por que as coisas não acontecem em minha casa, por que nós não rompemos, por que nós não vencemos. Talvez porque você tem vivido dentro de um lar dividido. Talvez seu casamento está dividido, talvez seu relacionamento com seus filhos está dividido, talvez o relacionamento com seu pai está dividido, talvez o relacionamento entre irmãos está dividido. E a Bíblia diz que um reino, uma casa ou uma cidade dividida, ela vai fracassar. Então eu não estou dizendo que você vai fracassar, a Bíblia está dizendo que você vai fracassar. Tem gente que ele vai empurrando com a barriga. É a filosofia do pagodeiro: deixa a vida levar, a vida leva eu. E ele não resolve as situações. Não sei se a gente pode chamar isso de filosofia, né? A gente deixa, né? Tenta pelo menos. Tem gente que ele não resolve conflitos, ele não resolve divisões. Ele sabe que o negócio não está bem, mas ele não toma posições. Pois a Bíblia diz, irmão Luiz: aquele que não tomar posições frente às divisões, ele vai fracassar. Nós precisamos, amados, parar de acreditar os nossos problemas, Sebastião, no mundo espiritual apenas ao diabo. E não estou dizendo que ele não tem culpa, Rose, mas eu estou dizendo que está na hora de nós tomarmos posições. Abra sua Bíblia comigo em Amós capítulo 3, verso 3. Amós 3:3. Essa palavra, Rony, deveria ser guardada no coração de todo servo de Deus, todo cristão que ama o Senhor. Quem ama Cristo aqui, diga amém. Silvio, toda pessoa que ama Cristo tem que guardar Amós 3:3 no seu coração. Tem que trazer isso como uma palavra rema dentro da sua casa, dentro da sua família. Tem que entender o que essa palavra quer dizer ao seu coração, Adriana. Ele tem que aplicar isso, Rodrigo, diariamente, constantemente no seu relacionamento familiar. Olhem para mim aqui, não leio ainda, olhem para mim. Amados, nós precisamos entender uma coisa: viver junto não é fácil. Casamento, Rodrigo, não é fácil. Nós sabemos o quão difícil é você estar 24 horas ao lado de uma pessoa, 10 anos, 20 anos ao lado de uma pessoa que às vezes você é totalmente diferente. Quem aqui é diferente do seu cônjuge já entendeu isso, que vocês são totalmente diferentes? Pois a lei da física diz que os opostos se atraem. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus pela física, diga glória a Deus. É maravilhoso você ter a diferença, só que não é fácil. Nós precisamos aprender a viver a diferença. O problema é que muitas vezes nós não aprendemos a viver a diferença, e a gente vive o quê? A divisão dentro da diferença. E esse que é o problema. E aqui em Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta, Ivan. Não tem como andar juntos se vocês não entrarem em acordo. Você pode ser diferente do seu pai, você pode ser diferente do seu filho, você pode ser diferente do seu irmão, você pode ser diferente, pensar diferente da sua esposa, mas vocês precisam entrar em acordo. Sabe por que hoje 35% da população brasileira divorciou ou vai divorciar? É um percentual grande demais. De cada 10 casamentos que acontecem no Brasil, quase 4 estão passando por um processo de divórcio. Por quê? Porque não existe acordo. Não existe acordo. Eles querem andar juntos, mas é um puxando para lá e o outro para cá. Tem gente que brinca de cabo de guerra dentro de casa. Ele fica puxando para ver quem é mais forte. E sabe quem perde? Os dois. Dentro de um casamento, não existe vitória se ficar tentando puxar um para cá e o outro para lá. Os dois perdem. Nós precisamos aprender a tomar posição. Não subsistirá uma casa dividida. Não subsistirá uma família dividida. Não subsistirá um casamento dividido. Não subsistirá um relacionamento de irmãos dividido. Nós precisamos ter unidade. Mesmo sendo diferentes, Marcelo, nós precisamos ter unidade, porque senão não conseguiremos caminhar juntos. Tem famílias, casais, que eles já não dormem mais no mesmo quarto, mas eles não separaram, só não mudaram de casa, porque já dividiu faz tempo. E amados, eu quero falar hoje
de alguns sintomas de uma casa dividida. E esses sintomas nós encontramos, alguns deles em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao 7. Abra comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 7. Enquanto você acha, eu quero que você ache, mas não leia. Eu preciso que você entenda uma coisa. Uma família, Sebastião, ela consegue subsistir apenas quando existe uma coisa: amor. Dinheiro, Patrícia, não une família. Na verdade, divide. Saúde não une família. Na verdade, doença une família. Sabia que tem família que tem que descobrir um câncer num membro da família para a família se unir? Diga misericórdia, Jesus. Então cuidado se você não consegue ter unidade com a sua família, se talvez você não atrai uma maldição para poder trazer unidade dentro da sua casa. Não estou profetizando nada, por favor. Mas eu conheço famílias que eles só voltaram a conversar, pai e filho, irmãos, depois que descobriram uma fatalidade, um acidente, uma morte. Isso é triste demais, gente. Tem que passar por uma situação de perda, de fracasso para poder conversar com o irmão, para poder relacionar com o pai. Isso é arrogância demais ao nosso coração. Para vivermos, Bia, uma vida de unidade, Rodrigo, nós precisamos viver amor. E é por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 e 7, do verso 1 em diante, ele está falando da supremacia do amor. E muitos desavisados pensam que essa letra é de Renato Russo. Que poeta. Poeta não, amor, ele só parafraseou Paulo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos leva a compreender, Pierre, que uma família ela só consegue viver em amor. E ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens dos anjos, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Mas ele acha isso pouco, ele diz assim: olha, eu posso ter sabedoria, conhecer tudo, eu posso ter o dom de profetizar, eu posso ser o cara, mas sem amor eu não sou nada. Mas ele ainda, Marcelo, acha pouco. Ele diz: então eu posso dar tudo que eu tenho. Casa, carro, dinheiro, empresa, tudo que eu tenho. Até o meu corpo eu posso entregar para ser queimado, mas se não tiver o amor, nada disso me vale. E no verso 4 ele está dizendo então: o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata e não procura os seus próprios interesses. Posso parar aqui? Já te incomodou? Será que nós temos vivido isso? Dentro do seu relacionamento familiar, tem paciência? Não me responda. Você tem paciência com seus filhos? Você tem paciência com a sua esposa? Meu irmão quase comeu os dedos quando falou em paciência com a esposa. O amor é paciente. Ele diz, Tiago, o amor é bondoso. Existe bondade dentro do seu lar? O amor não tem inveja. Sabia que tem marido, quando a esposa começa a ganhar mais do que ele fica encolerado e endemoniado? É verdade. O cara ama a esposa enquanto ela ganha menos. O dia que o salário dela aumenta mais do que o dele, ela vira inimiga dele. Inveja dentro de casa. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 24 em diante, diz assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Significa que se a minha esposa está ganhando mais, glória a Deus, eu estou ganhando mais. E eu vivi 6 anos da minha vida isso. Oh, aleluia. Ela chegava em casa e falava: amor, eu ganhei promoção no Bradesco. Falei: glória a Deus, ganhamos. Passa para cá o contra-cheque. É nosso. É nosso. Não existe meu carro, minha casa, meu computador. É nosso. Mas tem muita gente que não consegue viver isso. O amor não se vangloria. Eu comprei. Eu fiz. Não pegue o meu celular. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Vamos lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Não sei se meu horário vai deixar. O amor não tem orgulho. Porque se ela quiser conversar comigo, ela vai ter que pedir perdão de joelhos. Isso é orgulho, meu irmão. Porque ele não sabe o quanto ele me feriu. Agora eu vou ficar sem conversar com ele e não tem avivamento, irmão. Pelo amor de Deus. Deixa Jesus te libertar. Coitado do irmão. Irmão que fica 60 dias de castigo. O cara não sabe o que faz. Aí vira um Homem-Aranha. Não pode ver mulher na rua que ele fica doido. Subindo pelas paredes. Vamos voltar aqui. O amor não tem orgulho. O amor não maltrata. Sabia que esse negócio de perdi minha cabeça,
Aqui na igreja, graças a Deus, eu nunca tive nenhum caso desse que eu pelo menos fiquei sabendo. Mas a gente vê muito na mídia aí, marido que espanca a mulher, e aí vai entrevistar, é que eu amo demais, perdi o controle. Amor não maltrata. Se maltrata, não ama. É possessão. Quem está entendendo, diga amém. Amor não procura seus próprios interesses. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí, Carol, Paulo arremata tudo. Depois que ele disse tudo que é o amor, Rafael, ele acha que faltou alguma coisa. É impressionante o Espírito Santo na vida dele, Júlia. Aí ele diz assim, sabe o que é o amor? Eu vou resumir em 3 palavras. O amor sofre, o amor crê e o amor espera. Pronto, acabou. Ele diz que o amor sofre. Eu não aguento mais essa vida, pastor, de sofrimento. Se está sofrendo e ama, vai sofrer. Pastor, eu não tenho mais esperança. O amor crê. Se faltou esperança, está faltando amor. Pastor, o negócio nunca vai acontecer. O amor também espera. E dentro desse texto aqui, amados, eu separei algumas causas, alguns sintomas que dividem famílias, que dividem relacionamentos familiares. O primeiro deles, você vai descobrir se a tua casa está dividindo. Você vai descobrir se a tua casa está ruindo, se a tua família está passando por um processo de não subsistir, se a tua família está se arruinando, seu relacionamento familiar está se arruinando, se existe dentro da sua casa brigas e discussões constantes. Eu quero que você avalie se na tua casa você não consegue passar pelo menos 8 dias, numa semana inteira, sem brigar, tua família está com um problema. Porque a Bíblia diz, o amor não se ira facilmente. Ah, pastor, mas você não conhece a minha casa, pastor. Se você for lá, você se ira só em chegar. Eu não amo a sua família como você ama. Eu amo a minha família. Se o teu casamento vive cheio de discussão, de brigas constantes, cuidado. A tua casa está dividindo. Tua família está dividindo. E o problema de um ambiente de brigas, Angélica, é que nós não apenas discutimos, mas geramos filhos que vão discutir lá na frente. Não apenas nos iramos, mas geramos filhos irados. Nós não apenas brigamos e entramos em contendas, mas nós fazemos com que os nossos filhos vivam o ambiente que nós estamos proporcionando para eles. Quem está me entendendo, diga amém. Segundo sintoma, uma casa é visível quando ela está dividindo, quando falta proteção no lar. E a proteção que eu quero dizer é um pouco diferente do que nós pensamos. Nós temos a obrigação de proteger a nossa família e não expor a nossa família. Hoje o que nós encontramos, irmã Norli, são pessoas que não protegem o seu casamento. Tem gente que ele fala mal do seu cônjuge pelo Facebook, por rede social. Está desprotegendo a sua família, meu irmão. Tem gente que fala mal do pai. Ele manda recado, fica a dica, pronto falei, hashtag pronto falei. E ele expõe a sua família. Pelo amor de Deus, protege a sua casa. Seu marido pode ser um homem que está num processo de conversão, minha irmã, mas as amigas de trabalho não precisam saber que ele é rude com você. Se você tem que falar do seu marido, fala para Deus. A não ser que ele seja agressivo com você, aí você leva ele para a polícia. Pode levar para Maria da Penha que ele merece. É verdade, ser bem sincero. Lei foi feita para isso. Mas pare de expor a sua família. Amado, pare de expor os seus filhos, pare de expor seu casamento. Nós temos que proteger. Defeitos, Joãozinho, todos nós temos. Nós temos defeitos. Nós precisamos aprender a proteger a nossa casa. Casa dividida começa com a falta de proteção, com a exposição, com aquilo que nós começamos a colocar para fora. Não exponha nem as coisas boas e nem as coisas ruins da sua família. Família é um círculo fechado. O que acontece dentro de casa fica dentro de casa. Eu guardo. Passamos por dificuldades financeiras, somos nós. Passamos por crises conjugais, somos nós. Pare de falar a sua vida para os outros. Porque enquanto você está sofrendo, tem gente batendo palma. Infelizmente, o homem é mau. Existe também uma forma de proteção, que nós não prestamos atenção no que os nossos filhos fazem. E famílias estão se ruindo, relacionamentos familiares estão tendo rupturas, rachaduras, porque nós estamos tão preocupados com tanta coisa que a gente tem que fazer, Elisa. É trabalho, é isso, é aquilo, tem que ganhar dinheiro, a gente não presta atenção no que os nossos filhos estão assistindo, o que eles estão jogando,
o que eles estão acessando. Você sabia que o Brasil hoje é um dos principais países com pedofilia e abuso de menores? E por que tem muita criança sendo abusada? Porque os pais não protegeram. Famílias divididas é falta de proteção. Quem está entendendo, diga amém. Número 3. Terceiro sintoma de famílias que estão com a casa dividida: falta de transparência. A Bíblia diz, mais uma vez, Gênesis capítulo 2, verso 24, unir-se-á o homem, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Tudo o que eu sei, ela sabe. Tudo o que eu tenho, ela tem. Amados, eu vou dizer uma coisa que talvez vai te deixar desconfortável, e está na hora da gente mudar isso. Com todo carinho e amor eu vou dizer isso, e não estou mandando recado para ninguém, eu estou usando o meu exemplo. Dentro de casa não existem senhas. Na minha casa não existe senha. Meu celular, a minha esposa sabe minha senha, meu e-mail ela sabe, meu Facebook ela sabe, meu Instagram, tudo que eu tenho de rede social ela sabe minha senha. Qualquer horário que ela entrar, ela pode olhar minhas conversas, ela sabe que não vai acontecer nada que eu possa envergonhá-la. Não existe um segundo e-mail, não existe uma segunda página no Facebook. Eu sou quem eu sou e ela sabe quem eu sou. Se você, amado, tem o hábito de colocar senhas, talvez falta confiança sua no seu cônjuge, ou talvez ele tenha demonstrado que não confia em você. E a melhor forma de nós conquistarmos confiança é sendo transparentes. A Bíblia diz que quando Adão e Eva caíram, eles viram que estavam nus. Por que antes deles pecarem eles não viam a sua nudez? Porque aquilo não incomodava. Eles eram transparentes, pastor Elias, um para o outro. Mas a partir do momento em que pecou, eles começaram a ter vergonha da sua nudez. Nós precisamos ser transparentes. Diante do nosso relacionamento, nós temos que ser simbolicamente nus, totalmente transparentes, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Em tudo. Ter senha te dá a oportunidade de vacilar. Porque quando tua esposa, teu esposo sabe toda a senha, primeira conversa que chegar errado no celular, o que você vai dizer? Não me mande mais esse tipo de conversa aqui. Cortei. Por quê? Porque depois vai ter que explicar uma situação que às vezes você nem deve. Então você já corta ali. Corta na veia. Eu sempre digo, não existe amizade de homem e de mulher. Sabe qual é a única mulher que você tem de amiga, meu irmão? Tua esposa, tua mãe e suas irmãs. Nem prima é amiga. Conhecida, amada. Você não tem amigo homem. O seu amigo homem é seu esposo e seus filhos. Minha esposa trabalhou quase 15 anos dentro do Bradesco. O ambiente cheio de homens. Mas eu nunca cheguei, ela não chegou e falou assim, o meu amigo. Peguei carona comigo. Não tem amizade não. Ele lá e eu aqui. Amados, eu não tinha problema nenhum de visitar ela no trabalho dela, o horário que eu chegasse. Nunca tive nenhuma situação, por quê? Porque ela cortava na raia. Pastor, é porque tem um cara lá no meu serviço que o cara é safado. Ele é safado com o moleque da mole. Desculpa eu falar. Com todo o respeito eu digo isso. Primeira vez que você cortar as asinhas dele, fala, não, ele está pensando o quê, rapaz? Sou casado. Nossa, tá linda, meu marido falou que eu estou linda mesmo. Glória a Deus por isso. Você é casada? Muito bem casada. Às vezes o pau está torando em casa. Sou casadíssima, abençoada. Verdade. Eu sempre digo, às vezes tem umas irmãs endemoniadas no serviço que falam para o irmão, oi. Irmão, não vai mais no setor da endemoniada. Você não é nem espingarda, Ronald, você é metralhadora de matar crente. Vaza. Sai fora. Seja transparente. Todas as pessoas que minha esposa conhece, eu conheço. Todas as pessoas que eu conheço, ela conhece. Não tenho problema nenhum quanto a isso. Nada. Nós precisamos dessa transparência. Seus filhos precisam ser transparentes com você. Você precisa ser transparente com seus filhos. E cuidado, amados, nós ensinamos os nossos filhos a mentir. Meu Jesus, meu horário. O remédio é ruim, pai? É ruim. Que adianta você dizer que é bom, quando ele tomar, ele descobre que é ruim, ele vai dizer, meu pai mentiu para mim. Transparência. Seja transparente. Casas não dividem com transparência. Quem está entendendo, diga amém. Preciso ser rápido. Terceiro, abra sua Bíblia comigo rapidamente em Malaquias, capítulo 4, verso 6. Malaquias, capítulo 4, verso 6. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quarto erro sintoma que nós geramos
divisões em nossa casa? Falta de conserto. Aqui, Bruno, a Bíblia está falando de pais se convertendo a filhos, filhos se convertendo a pais, nos arremete à família. Isso significa que nós precisamos viver constantes consertos. Nós precisamos nos converter ao coração dos nossos familiares constantemente. Sabe qual que é o problema? A Bíblia diz: o amor não é orgulhoso, mas nós somos orgulhosos. Nós não conseguimos assumir os nossos erros. A gente consegue jogar o erro do cônjuge na cara, o erro do pai na cara, do filho na cara, mas nós não assumimos o nosso erro. Eu por muito tempo na minha vida sempre achei alguém culpado pela minha falha. Por que aconteceu isso? Não, foi o cara que me fechou e eu bati o carro. Por que aconteceu isso? Não, porque foi fulano que fez isso e aquilo. Não, amados, eu errei, eu assumo a minha responsabilidade. Me perdoa. Converterão os pais aos filhos e os filhos aos pais significa conserto. Como que você arruma uma parede rachada na sua casa? Batendo com a marreta? Abrindo um buraco maior? Resolve a ruptura? Sim ou não? O que você faz? Conserta, remenda. Você precisa consertar as relações. Tem alguma coisa errada, meu irmão? Conserta. Pastor, eu não converso com meu irmão faz 2 anos, então conserta com ele. Vocês são uma só família, um só sangue. Mas você não sabe o que ele me fez. Talvez vocês não vão ter uma amizade, uma intimidade de um fazer churrasco na casa do outro todo sábado. Mas tem que consertar. Nós precisamos passar pelos processos dos consertos, porque a Bíblia diz ao contrário: eu virei e castigarei com maldição. A casa dividida, que não há conserto, ela gera maldição e impede a ação de Deus. Sabe por que tem muitos familiares, muitos casamentos que não conseguem ser abençoados? Porque a divisão dentro desse casamento, Patrícia, está fazendo com que eles não consigam viver a bênção. E aí eu vou ter que bater naquela tecla de novo. Gente que mora junto e não casa. Você já está dividido, irmão. Não precisa nem ter crise, não precisa ter falta de transparência, não precisa ter de xingamento, discussão. Só o fato de você não ter alinhado a sua relação familiar, não, já está dividido. Já está dividido. Fiquei feliz de uma família, um casal, amados, aqui da igreja. Algum tempo atrás eu falei sobre isso, 4, 5 semanas. Amados, essa mulher, ela falou: eu vou casar. Enquanto nós não conseguimos resolver a situação no cartório, ela não parou, amados. Ela correu atrás, ela ligava e falava: ó filha, lá no cartório de Colombo estão fazendo. Ela pegou o carro e foi lá. Não faz aqui, voltou aqui. Aí eu liguei para uma senhora que é membro da igreja do AU, que o marido dela é dono de alguns cartórios. Eles ligaram, conseguiram e resolvemos a situação. Aí chegou no cartório, não tinha documento. Essa mulher maravilhou na giraia. Enquanto ela não conseguiu o documento, ela não resolveu o negócio. Por quê? Porque ela quer bênção no relacionamento dela. Uma casa dividida afasta, impede a bênção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Famílias estão se dividindo porque falta resgate de valores. Casas estão dividindo quando os valores morais e espirituais se perdem. Lucas capítulo 15, não precisa você abrir, eu vou ler para você, verso 8, diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, não varre a casa e não procura atentamente até encontrá-la? Amados, ele está falando que uma mulher perdeu uma dracma, tinha um valor monetário, e hoje muitas famílias estão ruindo porque se perdeu os valores. Amado, você tem que entender que se o teu filho te ver pecando, ele vai pecar. Sabe por quê, amados, que eu não tenho desejo por bebida alcoólica? Não é que eu não bebo porque não posso. Amados, cerveja não me atrai, ou negócio ruim. Eu brincava quando eu era adolescente que era o xixi do capeta, porque para mim é um negócio ruim. Mas por que eu não gosto de cerveja? Porque meu pai não me ensinou. Eu conversava com um casal essa semana e ele dizia assim: pastor, na minha casa, minha família me dava a espuma da cerveja quando tinha 10 anos de idade, não lembro a idade. O pai peca, ensina o filho a pecar. O pai mente, gera filhos mentirosos. O pai imoral gera filhos imorais. Porque você não consegue esconder o seu pecado. Não consegue. Hoje encontrei uma senhora da igreja do AU, e ela falou assim: pastor, minha mãe, ela foi abusada sexualmente quando era criança, e agora com 85 anos uma pessoa tentou abusar dela de novo. Assustador. Sabe por quê? Porque aquele demônio que visitou ela lá atrás, ele perseguiu a família. Cuidado. Resgate os valores morais e espirituais da sua família. A Bíblia diz que essa mulher, em primeiro lugar, pastor Henrique, ela varreu a casa. Sabe onde que nós perdemos os nossos valores? Quando tem coisa suja na nossa vida. Tira a sujeira para fora, meu irmão. Põe tudo para fora. Eu não escondo nada. Meus filhos sabem o que eu sou aqui na igreja, eu sou lá fora. A música que eu escuto com eles, eu escuto sem eles. A palavra que eu falo com eles, eu falo sem eles.
porque não posso colocar máscara na frente deles. Minha família sabe quem eu sou. Às vezes eu sou estouradão, irmãos, e não escondo para ninguém disso. Às vezes no trânsito é só o sangue de Jesus. A Anne fala: Deus, dá domínio próprio para o meu marido. Nós precisamos colocar para fora o que não presta. Segundo, acendeu uma candeia, ela trouxe luz para o ambiente. A Bíblia diz: luz para os meus pés é a tua palavra. Traga luz. Nós estamos no propósito 3x3. Eu tenho certeza que tem gente que já desistiu. Não desista. 3 capítulos do Novo Testamento por dia durante 3 meses. Nós vamos ler o Novo Testamento inteiro. Quem está sendo abençoado com o livro de Mateus, diga amém. Ah, mas eu já li tanto o Novo Testamento. E eu falava com a minha sogra quando vinha para a igreja: sogra, como eu estou aprendendo de novo, prestando atenção em detalhes que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Sermão da montanha, que coisa linda. Vamos fazer uma escola sobre isso. Dica da sogra: escola de princípios de vida. Coisa maravilhosa. Compreender isso. Resgate os valores. E a Bíblia diz que ela procurou atentamente. Tem muita gente que ele está perdendo os valores, ele não está prestando atenção. Preste atenção. Preste atenção no que você tem perdido. Hoje, seu filho já não dá mais bênção para o seu pai. Amanhã ele não fala nem oi vô. Daqui a algum tempo, nem olhar na cara do vô ele olha. Resgate os valores. Resgate os valores. Resgata os valores dentro da sua casa, os seus filhos te chamar de senhor e de senhora. Sabia disso? Eles precisam entender o que é autoridade. Ô pai! Que ô pai, rapaz? Um dia o Mateus veio. Eu falei: peraí, não sou seu parceiro? Estou jogando bola com você lá fora? Não, então me respeita, sou seu pai. Posição. Valores morais e espirituais não podem se perder. E para a gente poder encerrar. Pastor, como é que eu venço as divisões? Número 1. Derrame amor e cuidado na sua família. Aprenda a declarar amor sobre a sua casa, meu irmão. Um pastor conhecido esses dias disse que foi num congresso de pastores, eu ouvi ele contando num seminário. Foi num congresso de família, aliás, que ele estava ministrando. E ele diz assim: olhe para a pessoa que está do seu, olhe para a sua esposa e diga uma palavra bela para ela. Aquele irmão olhou para a esposa e disse: paz do Senhor. Ele não tem nada para dizer. Gere o hábito de olhar nos olhos da sua família e dizer que ama. Mas pastor, eu nunca recebi isso do meu pai. Quer dizer que você vai replicar o que o teu pai não fez para você, para os teus filhos? Meu pai talvez não tinha tanta facilidade em dizer que me amava. Minha mãe sempre disse. Mas amados, eu derramo amor na vida dos meus filhos. Derrame amor na vida da sua esposa. Diga para ela que ela está linda, nem que seja profeticamente, irmão. Diga para ela que ela está linda. Porque se você não disser, o capeta vai colocar um cidadão para dizer. E isso pode gerar problemas. Abrace e beije seus filhos com vontade. E às vezes você vai abraçar um irmão, quando você abraça ele, ele fica meio arredio. Porque ele nunca recebeu abraço em casa. Ele não sabe abraçar. Abrace com força, irmão. Beija com força. Enjoe de dizer para os teus filhos que eles são lindos, que eles são perfeitos. Enjoe de dizer que você os ama. Segunda situação, amados, para vencer a divisão: aprenda a pedir e a liberar perdão. Uma das situações que mais divide família é quando não tem perdão. Aprenda a liberar perdão. Te fez mal, libera perdão. Você fez mal, peça perdão. Não tenha dificuldade em pedir perdão para os seus filhos, dificuldade em pedir perdão para o seu cônjuge. Peça perdão, isso faz você vencer a divisão. E para nós encerrarmos, aprenda a não buscar os seus próprios interesses. 1 Coríntios 13:5 nós lemos: o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O que é você não buscar os seus próprios interesses? Faça o que a sua família quer fazer, mesmo que você não goste. Não busque seus próprios interesses. Derrame seu coração na sua família e Deus vai te honrar. Vamos colocar de pé, queridos. Abraça a sua família. Meu Jesus. Abraça a sua família. Eu quero orar com você. Uma casa dividida não subsiste. Uma casa família vai entrar em ruínas. Está na hora, amados, de nós vencermos as ruínas e colocarmos o propósito de Deus na nossa família.
Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aí do lado da sua família. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu apresento cada filho e filha do Senhor aqui. Que o Senhor possa nos dar, Deus, sabedoria para vivermos um relacionamento familiar sadio. Nos ajuda, Deus, a vencer toda divisão. Nos ajuda, Senhor, a viver toda ruína. Nos ajuda a viver tudo aquilo que tem tentado nos arruinar. Eu entendo, Deus, que algumas situações que nós enfrentamos são levantes malignos, mas outras são simplesmente nós gerando divisões dentro do nosso lar. Tua palavra nos leva a compreender, ó Deus, como andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo, e muitas vezes nós não temos acordo dentro da nossa casa. Nos ajuda a ter sabedoria para vencer tudo isso, para vencer as brigas, as discussões, para vencermos a ira. Nos ajuda, Senhor, a proteger o nosso lar e não expor a nossa casa, a nossa família. Que nós possamos aprender a ter uma vida de transparência, Senhor. Que não venhamos ter nada escondido, não tenhamos nada que tenhamos que esconder, mas tudo seja claro. Porque a Tua palavra diz, Deus, e ela é muito diretiva quando ela diz que nada ficará encoberto. Nos ajuda, Senhor, a aprender a consertar, a converter o nosso coração para os nossos familiares. Nos ensina, Senhor, a resgatar os valores perdidos. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, através da palavra do Senhor, aprender a amar e derramar o cuidado sobre a nossa família. Se há pessoas aqui que não tiveram amor dos seus pais e elas não conseguem amar a sua família por falta de amor, porque não tem o que não pode dar o que não tem, que nós possamos olhar para o Senhor e alcançar o amor que o Senhor tem por nós, que o Senhor tem muito, e nós possamos amar a nossa família. Deus, se há pessoas aqui que não conseguem perdoar a sua casa, se há pessoas aqui que guardam rancores dentro do seu relacionamento familiar, ensina a liberar perdão, quebra toda a resistência, ensina-nos também a pedir perdão se nós falhamos. Pai, que não venhamos buscar o nosso próprio interesse, mas que o nosso interesse seja da nossa família. Que nós possamos viver os planos do Senhor e a nossa família venha continuar unida. Que a unidade ela seja tudo aquilo que nós possamos procurar e aplicar dentro da nossa família. Em nome de Jesus eu oro, e quem concorda, diga Deus, eu e a minha casa queremos vencer toda divisão. Se existem sintomas de divisão em nosso relacionamento, Deus nos revela, nos mostra os erros para que possamos consertar. Nos ensina, Deus, a converter o nosso coração para a nossa família, a vencer todas as obras da carne e gerar em nós o fruto do Teu Espírito. Diga que a bênção e o favor do Senhor seja em nosso lar. Da sua família, diga para os seus amigos. Diga que você ama, peça perdão se necessário for, libere perdão se necessário for.